Fazendo um favor? Sim. Deixa eu achar aqui a tua apresentação. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, hoje nós vamos iniciar aqui com as apresentações, para que vocês apresentem de uma maneira bem tranquila, ali, sem pressa. Se a gente deixa para o final, tem o horário, né? Daí, agora no começo, vocês apresentam bem tranquilinhos ali. Deixa eu abrir aqui o trabalho da colega. Deixa eu carregar. Já o penúltimo encontro, como passou rápido, né, pessoal? Sim, passou rápido. Está carregando aqui já, André. Hoje nós temos a Nicole, a Hilda, a Adriane para apresentar. Então pode começar, Nicole. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu fiz o trabalho, né, com o pessoal do quarto semestre, né? Eu sou professora da disciplina de arte no período noturno. E como que nós já iríamos trabalhar o tema da consciência negra? Então eu dividi a sala em 5 grupos, né? E como se fosse assim uma apresentação, né? A apresentação da sala. Então cada canto da sala, né? 2 grupos ficaram no quadro, né? Então, cada canto da sala eu fiz como se fosse uma exposição para que todos olhassem, né? Como um todo, para cada um. Então, nós fizemos, né, o contexto, a história, a importância, né, do tema da consciência negra, né, o porquê. Nós confeccionamos máscaras, né, utilizando papelão, né, um grupo fez a confecção de máscaras utilizando papelão. O outro grupo, eles fizeram a confecção de bonecas utilizando garrafa PET, né? Todo o material era material reciclado. O outro grupo que eu fiz, eles fizeram sobre artistas afrodescendentes, né? E o outro sobre o Zumbi dos Palmares. Quando você quiser que eu passe o slide, quando você quiser que eu passe o slide, é só avisar, Nicole. Uhum. Não, professor, é mais isso mesmo, é um resumão assim que eu fiz mesmo do Sim. trabalho. Hans quiser mostrar as fotos deles, né? Pode mostrar. E esse quadro, um aluno meu que pintou, representando daí o Zumbi dos Palmares. Muito lindo mesmo. Quer falar um pouquinho sobre os resultados, a reflexão? Assim, os resultados eu gostei bastante, porque se eu tivesse pedido para eles irem somente lá na frente apresentar, em forma de um seminário, eu achei assim que os alunos não iam se envolver tanto, igual eles se envolveram. Porque daí, hora que um grupo terminava de apresentar, todo mundo ficava quietinho para ver o que o outro grupo iria dizer. Então, assim, foi uma coisa assim bem diferente, assim, e eu gostei bastante. Mas que bom, Nicole, parabéns pela reflexão ali com eles sobre a questão ali da. Você trouxe até retratos que eles pintaram, são os artistas, né? Nós temos ali o Zumbi dos Palmares ali retratado e eles estão de parabéns com esse trabalho que leva à reflexão, né? Da importância da conscientização e todas as disciplinas devem trabalhar dessa maneira. Mas obrigado, Nicole, pelo compartilhamento aqui conosco. Obrigada, viu, professora? Daí temos hoje para apresentar a Hilda e a Adriane. Quem que gostaria de ir na sequência?
Alguma das duas tem aula? Adriana, você tem aula? Tenho aula, sim. Então, Hilda, pode ser a Adriana, então? Então, ok. Você consegue compartilhar, Adriana? Consigo, sim. Eu já parei aqui a apresentação de tela, daí a Adriana já vai entrar na sequência. Boa noite, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Apareceu para vocês a tela? Compartilhou? Sim, apareceu, pode começar. Então, eu sou a Adriane, né, trabalho com 2 componentes curriculares, língua portuguesa e língua inglesa, mas eu fiz, né, a minha implementação com a língua inglesa. Nossa professora formadora, Liriane, né, eu trabalho no CEBEJA, né, Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos, professor Ignácio Alves de Souza Filho, ensino fundamental e médio, né, na cidade de Jaguariaíva. O objetivo geral foi despertar nos alunos o desejo de aprender dinamicamente a língua inglesa por meio de atividades pedagógicas lúdicas e descontraídas. E trabalhei, né, o Fundamental 1, sexto e sétimo ano, o semestre 2. Os objetivos de aprendizagem da minha implementação foi apropriar-se de estratégias de compreensão de textos orais, né, através da compreensão do reconhecimento de palavras cognatas, né, e pistas do contexto discursivo. Favorecer a construção do repertório lexical, que é, no caso, a apropriação de vocabulário, sobre sinônimos e antônimos e, né, por meio disso, conseguir autonomia de leitura. Utilizar o presente do indicativo para indicar pessoas, né, usei o verbo to be, e descrever características. As estratégias de ensino, né, foi através da abordagem centrada no aluno, né, e essa abordagem centrada no aluno, ela contempla aí várias estratégias, né, uma delas é a promoção de atividades interativas, discussão em grupo, pares, incentivando os alunos a se envolverem ativamente na prática oral da língua inglesa, auxiliando os estudantes a comunicarem na língua inglesa de forma autêntica, aplicando vocabulário e estruturas linguísticas aprendidas. Também, né, dentro da abordagem centrada no aluno, né, o acesso a recursos autênticos. Então, eu disponibilizei aos alunos, né, uma variedade de recursos autênticos em língua inglesa, tanto físico quanto digital, permitindo que os estudantes desenvolvam habilidades de compreensão auditiva e de leitura, e ao mesmo tempo em que eles se familiarizam com diferentes contextos culturais. E também, né, algo que chama muita atenção no EJA que eu trabalho, é a questão da educação especial. Em todas as salas que eu trabalho, eu tenho aluno com necessidades educacionais especiais, e dentro da abordagem centrada no aluno, né, a estratégia de ensino é a individualização do ensino. Reconhecer que os estudantes têm ritmos e estilos diferentes de aprendizagem e adaptar o ensino para atender suas necessidades individuais. É sempre oferecendo, né, principalmente na implementação, oferecendo atividades diferenciadas, fornecendo feedback personalizado e promovendo a autoavaliação, né, ajudando os alunos a progredirem em seu próprio ritmo e a atingir objetivos de maneira mais fluida. Então, a descrição da implementação, né, ela se deu em 5 aulas, sendo divididas em 6 etapas. Então, apresentando aos estudantes o conteúdo sobre adjetivos, características, né, que especificamente sinônimos e antônimos, né, tanto na TV Educatron quanto em material impresso colorido. Então, eu apresentei o conteúdo para eles na TV Educatron, mas também forneci o material impresso colorido. Realizada a leitura dos adjetivos em língua inglesa, tanto individual quanto em pares. Foi solicitado, né, por mim, que eles dividissem alguns adjetivos em 2 categorias, cognatos e falsos cognatos. Aqui é uma estratégia de leitura muito importante dentro da língua inglesa. Apresentado aos estudantes, primeiramente, a roleta das emoções, tá? Então, o X aí da questão foi esse material, né, que eu produzi,
né, quer dizer, não é que eu produzi, né, eu produzi o material concreto, né, mas vi o material em produção de outra professora, né, num livro de uma outra professora. Então, apresentei para eles a roleta, no primeiro momento, em formato digital, primeiro na TV Educatron, para que eles pudessem acompanhar a explicação da atividade que seria realizada posteriormente. Na sequência, foi apresentada a eles a roleta das emoções, vocês vão ver a foto delas logo na sequência, se você conseguir imaginar isso, tá? Na sequência, foi apresentada a eles a roleta das emoções, em formato físico, né, eu mandei produzir numa papelaria aqui, da minha cidade, né, eu fui, né, é um aluno meu ainda que trabalha na gráfica, então ele já sempre sabe que eu vivo inventando moda, ele mesmo fala, e daí levei a ideia para ele e ele produziu no Eucatex a roleta com ponteirinho, com tudo, né? E adesivado com o conteúdo em questão. Cada aluno realizou várias rodadas na roleta e o adjetivo no qual o ponteiro parava era lido em voz alta pelo estudante e elaborado de 2 a 3 frases. Então, olha para vocês observarem. Tá? Então, a roleta é o que está na minha mão. Então, pode observar o tamanho dela aí, grande, né? E daí tem o ponteirinho, né? Um ponteirinho no centro que o aluno gira. Tá? E pode observar na TV Educatron também, né? Ela é a mesma que eu estou em minhas mãos. Então, né, a minha implementação foi com a metodologia abordagem centrada no aluno, né, proporcionando para eles o acesso ao material diferenciado, né, com várias estratégias, para que eles pudessem se apropriar do assunto adjetivos. Aqui na foto onde tem a roleta sozinha, né, que daí eu tirei a foto para vocês conseguirem perceber ela. Daí esse material eu dei impresso colorido para eles, bom, a roleta das emoções. E, né, quando eu entreguei, primeiramente, eu entreguei antes de apresentar a roleta física, né, concreto, eu entreguei para eles algumas aulas antes e, né, usei da sala de aula invertida que eles fizessem a pesquisa dos adjetivos, né, eles tivessem um conhecimento prévio do assunto da roleta. Esse daqui no Aguardo da Evolução, eu estou, né, peguei ontem, tá? Se for possível, eu vou tentar anexar ainda. Eu estou com eles aqui em mãos, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, né, o relatório. Sim. E os resultados alcançados: a implementação, cuja metodologia é abordagem centrada no aluno, promoveu o engajamento dos estudantes e o desenvolvimento das habilidades de comunicação, o estímulo ao pensamento crítico, a promoção da autonomia e responsabilidade, a valorização da diversidade e inclusão e a melhoria do ambiente escolar, pois ao inferir o significado das emoções, refletiram sobre a necessidade e importância da empatia. Neste sentido, os resultados esperados foram alcançados. Então, o que mais me chamou a atenção é que quando caía, né, um adjetivo em inglês, e né, alguns eles já sabiam o significado, outros não, mas quando eu falava do significado, o que me chamava a atenção é que eles não sabiam o significado nem em português. A palavra empático, eles desconheciam o significado da palavra empático. Então, assim, foi um trabalho que envolveu mesmo, além da apropriação de vocabulário, a decodificação mesmo do adjetivo. E a conversa foi longe, quando se começou a se falar de emoções. Eles começaram a querer fazer relato de experiência, de tal situação que ele sentiu, tal emoção. Ali eu coloquei 5 aulas, mas, né, foi bem além a conversa. Reflexão final: a prática docente é um ciclo constante das ações de planejar, aplicar, avaliar, refletir e planejar novamente.
Nesse processo, a prática da autoavaliação torna-se um instrumento para diagnosticar os resultados, fornecendo subsídios para aprimoramento profissional, para favorecer a aprendizagem de nossos estudantes por meio de metodologias ativas e estratégias de ensino. Assim, foi possível perceber que a atividade proposta impactou os estudantes, pois os mesmos apresentaram autonomia para interagir e engajar no processo. Tá? Faltou essa palavrinha, seria engajar no processo. A autoavaliação docente deve ser compreendida como uma ferramenta colaborativa para a prática pedagógica, fomentando a formação e a reflexão sobre os resultados apresentados pelos estudantes, pois, a partir dela, o professor tem condições de analisar também o dueto expectativa versus realidade. Então, foi isso, a minha implementação. Parabéns, Adriana. Adriane, eu adorei ali o trabalho que você fez com eles, foi atrás, imprimiu, trouxe colorido, que é uma coisa que é tão difícil nas escolas hoje, e trouxe tão visual para eles que não tem como não aprender. O material colorido eu imprimi por minha conta na gráfica, né? Pois é, você foi atrás, foi fora do colégio, foi buscar, foi por tua conta ali, investiu, e não tem como não aprender nessa aula, ficou realmente maravilhoso ali. E parabéns, não tem como descrever ali a maravilha do teu material mesmo, e a roleta interativa com eles ali é uma maravilha. Meus parabéns, Adriana. Obrigada. Se for possível eu inserir o relatório, eu já faço isso, já digitalizo e insiro. Não, mas só assim já ficou maravilhoso, parabéns mesmo. Adorei ali o material que você confeccionou e pôde trazer para eles, né? Mas parabéns, não são todos que conseguem trazer recursos, né, de fora, mas parabéns mesmo. Obrigada. E obrigado pelo compartilhamento aqui conosco. Agora vou convidar a Hilda. Oi, professora. Oi, pessoal. Muito boa noite. Eu sou analfabeta, professora, por gentileza. Então, já estamos aqui encaminhando já. Agora é só o computador ajudar. Aí, pode iniciar. Então, gente, eu no dia 11/10/23, eu fiz uma reunião com os professores e falei das possibilidades e, né, dos benefícios das metodologias ativas, né? E tinha uma professora que não estava presente, que era a professora Maria de Lourdes Matias dos Santos, essa professora de Biologia e Ciências na Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu. E essa professora sempre faz umas aulas bem dinâmicas mesmo, onde os alunos sejam os protagonistas, né, da sua aprendizagem. E ela que me procurou dizendo: oi, Hilda, eu quero participar. Daí eu expliquei para ela como seria, nós conversamos lá, então ela aplicou uma aula de biologia, que o meu é diferente de vocês, né? O meu é uma observação de sala de aula por eu ser pedagoga, né? Então, é um trabalho diferente de vocês. E ainda que o meu trabalho foi feito numa cadeia, né? E na cadeia a gente não tem muitas, como diz aí, evidências, né? A gente não pode estar colocando as evidências. Eu consegui colocar algumas coisinhas que me permitiram colocar. Por quê? Para que eu exponha a imagem e texto delas, eu tenho que ter um termo de cedência, e esse termo é um porre, porque eu tenho que correr para registrar, aquela coisa toda, e você não tem acesso, né? Então, o registro... Né, Hilda? Oi? Daí só o trabalhinho dos alunos já conta preservando a imagem deles ali. A gente sabe que as coisas desenvolveram ali. Eu sempre digo, não é o nosso tempo, é o tempo deles, né? É o tempo de uma cadeia, talvez hoje não temos aulas, por um motivo ou outro, e nem sequer nós podemos perguntar por que não pode ter aula hoje. Não tem, pronto, acabou, né? Então, eles têm a inteligência dentro, então alguma coisa está acontecendo, já sabe disso. Mas a professora de biologia aplicou um trabalho que ela queria que os alunos compreendessem o processo anaeróbico da fermentação em bactérias de leite e confrontar com o processo de respiração celular. Então, achei muito interessante como ela coloca ali, compreender o processo, depois confrontar esse processo e depois assimilar. Olha que interessante, passo a passo, na sequência exata, eu fiquei imaginando isso. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito que é bem isso mesmo, nós vamos compreender, confrontar e assimilar, né?
Pode passar, professora, por gentileza. Esse trabalho foi feito no CBJ Helena Colodi, que a gente trabalha. É um CBJ novo dentro das unidades, acho que tem 4 anos agora, né? E ele é composto por... Nós temos um monte de professores, até eu te notei hoje. Nós temos 21 professores de sala de aula, 6 professores de missão pela leitura, inclusive o Pedro é um deles que trabalha comigo, né? 2 pedagogas escolar, 4 pedagogos de unidades, que é totalmente diferente do nosso trabalho, eu sou de unidade, 5 agente 2, 1 agente 1 e o diretor, né? Então, total de 40 professores. É pequeno, mas eles atendem 6 unidades. Atende a feminina, a Cadeia Pública Lauro de Neves, a PF1, PF2, PF3, PF4, Medianeira e Palotina. O Pedro é um desses que vai e volta, tem que ir para Palotina, que ele atende Palotina com a remissão pela leitura, tá? E de manhã ele tem aula de alfabetização na PF2. E eu sou da PF1 e ele trabalha comigo na remissão pela leitura e trabalha na PFFUP com remissão pela leitura também, que a PFUP é responsável por Palotina. Então, a vida da gente é muito corrida, tá? Então, na reunião de 11/10, que eu fiz a reunião com os professores, falei da metodologia ativa lá. Daí, dia 18, eu sentei com a professora para que nós pudéssemos, né, preparar a observação. Conversei com ela na hora da atividade, nós argumentamos sobre esse processo e ela escolheu a sala de aula invertida, porque ela já havia feito alguma coisa parecida, e na cadeia é muito difícil para que nós possamos fazer uma sala de aula invertida, né? Eles não têm recursos para pesquisa nem nada. Mas ela se virou lá nos 30 e pegou material aqui, material ali, e entregou para as meninas um dia antes, para que fizesse um grupo de 4, eram 12 meninas, que na cadeia nós não temos esse mundaréu de alunos em sala de aula, né? É 15, 18, e no caso dela, ela estava com 12 em biologia no primeiro ano. Aí, no dia 19, eu observei a aula dela experimental. Ela fez, então, a aula experimental da fermentação lá dos fungos, substâncias e misturas, unidade de medidas e termodinâmicas, com as devidas especificações que nós já havíamos definidos anteriormente, quando nós sentamos lá no dia 18, né? E a aula dela é muito interessante, porque ela, além de ser uma aula que ela fez dentro das metodologias ativas, essa aula dela é interdisciplinar. Nós poderíamos trabalhar ela em tantas outras disciplinas, não é mesmo? E daí, no dia 25/10, eu fui observar a prática estabelecida a partir da aula experimental. Então, pode passar, professora, porque daí ela fez já a aula. Aí eu fiz quando nós conversamos, eu falei para ela qual seria o foco da observação. Porque, professora, eu não vou olhar você. Eu vou olhar a sua metodologia, né? Vou ver o que nós podemos melhorar, talvez não. A metodologia, a aprendizagem do aluno, o comportamento das alunas em sala de aula, né? Então, observação de sala de aula é isso, não é observar o professor. O professor está ali, ele é um profissional da educação, ele sabe o que fazer. Então, o que a gente pode ajudar enquanto pedagogo, talvez fosse ensinar, né, como o aluno aprende de outras maneiras, né? Até um dia eu fui falar com um professor de língua inglesa e português, né? E a primeira coisa que ele me disse foi assim: você sabe inglês? Não, professor. Então, o que você tem que se meter na minha aula? Eu disse, professor, eu não sei a língua inglesa, muito pouco, mas eu sei como o aluno aprende. Eu aprendi que o aluno aprende dessa maneira, dessa e dessa. Eu gostaria de lhe ajudar. Não preciso de ajuda. Tudo bem, professor, então, beleza, né? Então, o foco da observação foi: a atividade educacional respondeu os objetivos, aquele lá da frente, compreender, né, confrontar e assimilar. A duração da atividade foi capaz de estimular e despertar uma aprendizagem significativa? A professora instiga a participação e promove a consciência crítica dos alunos? A metodologia é clara e contempla o conteúdo proposto? A professora esclarece as alunas sobre os critérios de avaliação das atividades? A professora evidencia a relevância das aprendizagens verificadas na aula para a vida fora do CADS? Logo vocês vão entender o que essa última colocação minha ali, essa última pergunta fez ali dentro no acontecimento das aulas lá. Pode passar, professora, por gentileza. Então, metodologias ativas. Então, após a orientação no dia 1º, lá no dia, acho que é 10, no dia 11 de outubro de 23, que a temática tratada era metodologias ativas, então a professora Maria de Lourdes, das disciplinas de Biologia e Ciência, demonstrou interesse e abraçou a metodologia de sala de aula invertida. Ela fez o experimento, o qual nós observamos lá, e a partir desse ela continuou com a aula, né? Então, ela fez para o ensino médio da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu,
Unidade de progressão é uma unidade que ela pode tudo. As alunas podem estudar, trabalhar, fazer vários cursos. Nas outras unidades que não são de progressão, que é a minha, que é de sistema máximo de segurança, lá não pode, não. Se está trabalhando, é trabalhando, e remissão pela leitura, que é o coringa de todos. Se está estudando, só estudando, e a remissão, que é o coringa. Então, na UP, ela pode fazer remissão, pode estudar, pode fazer cursos e tudo, né? As alunas alinharam a teoria à prática, trabalhando o conteúdo sobre fermentação, fungos, substâncias e misturas de unidades de medidas. Olha aí, matemática, né? Poderíamos trabalhar na matemática, física. Pode passar, professora. E eu estou muito nervosa, tá? Quase tive um parto hoje, o Pedro que ficava ali, porque quando eu sou assim, funcionar sob pressão, né? E outra, eu não esperava que seria apresentado, porque talvez eu tenha perdido a aula que foi falado, que seria apresentado e tal. Então, eu estava, né, Pedro? Meu Deus do céu, hoje o Pedro que me acalmava. Calma, não é nenhum parto, calma. Tá, tudo bem. Fique tranquila, Hilda, todos somos colegas aqui, ninguém... Então, mas é assim, é que eu estou fora... É maravilhoso o trabalho de vocês, não precisa... eu saí da minha zona de conforto, né, professora? Então, quando a gente sai um pouco da zona de conforto, a gente encontra algumas estabilidades. Pense que não está apresentando, pense que é algo... que é uma conversa com nós. É isso. Eu disse a ela, professora, que é apenas uma conversa. É isso aí. Estamos entre colegas, né? É isso aí, nós estamos apenas conversando. Então tá, estou me acalmando, estou tomando água. Capaz, está maravilhosa. Continua. Obrigada. Então, assim, para considerar a metodologia de sala de aula invertida, a professora, no dia 18/10, levantou materiais referentes ao conteúdo programado para que as reeducandas levassem para a cela de estudos e fizessem uma reflexão sobre o tema. Na aula seguinte, houve um feedback, onde foram discutidas todas as possibilidades que o conteúdo pôde possibilitar, tornando-se uma aula dinâmica e potente, com as reeducandas sendo protagonistas de seu aprendizado. No momento do feedback, a professora percebeu o engajamento, a cooperação entre as reeducandas numa participação ativa, demonstrando disposição, compreensão, partilhamento na construção da aprendizagem. Neste momento aí, a gente percebe que, quando elas saem da cela, elas têm um monte de coisa para falar, né? Além de que as memórias afetivas durante o trabalho que foi feito, olha, foi divino a coisa, tá? Eu fico assim emocionada quando eu vou falar delas, porque eu sei que não é fácil você se manter ali dentro, né? Tanto a referida professora quanto as alunas, ao trabalhar o conteúdo sobre fermentação lática em bactérias no dia 19/10, essa fermentação é aquela que a gente faz caseira, né? Aqui só tem o nome científico dela. Ficaram exultantes com o resultado, pois houve sinergia e contextualização, inclusive de suas memórias afetivas, possibilitando a estruturação de uma consciência crítica reflexiva. Aí a gente ouve assim, meu Deus, a minha mãe fazia esse pão, olha o cheiro, olha isso, olha aquilo, sabe? E foram se reportando, chega a arrepiar a gente, porque eu sei como que é a vida daquelas meninas, de todos eles, os meninos e as meninas, né? Mas as meninas têm muito mais sentimentos e elas são abandonadas no cárcere, porque os meninos, a avó vem, a mãe, a esposa vem, todo mundo vem, mas marido não visita a esposa no cárcere, a gente tem observado isso, né? Até eu fiz um estudo nessa mesma PFF-UP em 2020 e constatei bem isso, e muito triste mesmo, né? E pego uma mãezinha nova que a mãe dela estava levando o filho para amamentar. Isso dói, gente, isso dói por demais na gente, né? Pode passar, professora, por gentileza. Então, foram trabalhadas 8 aulas, 2 dias, sendo 2 aulas para a conceitualização e apresentação dos tipos de fungos e 6 aulas para a efetivação da parte prática, que seria a mão na massa, né? Onde realizaram a aplicação biotecnológica da levedura fúngica, vulgarmente denominada de fermento biológico. Nesse processo de fermentação, as leveduras estimulam os açúcares, produzindo álcool etílico e o dióxido de carbono. No decorrer da prática, identificar os processos metabólicos dos fungos e compreender o que ocorre com a massa na ação desse organismo, que ao entrar em contato com a farinha, consome o carboidrato presente no trigo, fazendo a massa crescer por quebrar a molécula glicosada pelo processo de fermentação, libera gás carbônico, airando e expandindo a massa. Isso para elas foi o máximo. É assim que acontece, meu Deus, né? Que ao ser assado, evapora o etanol, ali faltou um L, que é o produto final dessa fermentação.
Com o entendimento de todo esse processo, hora de praticar. As alunas colocaram a mão na massa e produziram pães caseiros. Ao promover essa prática, acumulou uma aprendizagem significativa, fortalecendo a compreensão, o engajamento e estimulando o desenvolvimento das habilidades. Algumas ali se descobriram assim, olha que eu saí, por isso que eu disse para vocês lá, assim, para a prática lá fora, assim, né? Hora que eu saí, eu acho que eu vou fazer bolos e doces, né? E pode passar, professora. Então, a gente viu que realmente essa aula valeu toda a pena mesmo. Descrição da observação ainda. Através do aprendizado com o experimento, surgiu a ideia de fabricar pães artesanalmente para todos os reeducandos e professores. Assim, nasceu um novo projeto denominado A Partilha do Pão. Agora tem esse projeto, todo dia tem festa, porque elas gostaram de fazer pães, né? E faz parte da aula, tem uma padaria muito boa dentro da PFFUP, e elas conseguem trabalhar tudo isso. Então, foi um sucesso esplêndido, que as alunas foram motivadas a produzir pães e bolos para todo o corpo docente. Inclusive, foi levado para nós pães, bolos, doces, tudo que elas conseguiram fazer a partir dessa aula. Pode passar, professora. Ali está a ficha, tá? A senhora entrar lá e ver a ficha de dentro preenchida, tá nesse drive aí. Isso minha filha me ajudou a fazer, porque eu, meu Deus. Pode passar, prof. Então, os resultados alcançados. Então, a complexidade do tema proporcionou às alunas momentos de cooperação, parceria e dinamismo, desde o início das atividades, demonstrando confiança, interação e integração junto às envolvidas na construção do conhecimento. Com a estratégia de metodologia elencada pela professora no desenvolvimento das atividades, foi possível perceber o engajamento e o diálogo entre docente e discentes, pois a proposta do conteúdo estudado promoveu a união entre as reeducandas que, motivadas pelo objetivo da aquisição de conhecimento, demonstraram, através dessa prática, inferir a autonomia das reeducandas, através dessa prática, habilidades e competências que fortaleceram a compreensão e valorização do aprendizado. Também foi possível inferir a autonomia das reeducandas no desenvolvimento das atividades de forma participativa, comprometida e reflexiva. A experiência promovida pela professora permitiu a algumas reeducandas voltar-se ao passado, fora do cárcere, revivendo memórias afetivas e vislumbrando uma oportunidade para empreender. Com essa metodologia ativa contextualizada, observa-se maior interação no trabalho em grupo, colaboração, fortalecimento de vínculos, estímulo, engajamento, maior aproximação e promove o respeito e habilidades socioemocionais e outros adjetivos. Quando nós falamos do respeito, porque algumas a gente mexe com gente, então algumas não se davam, né? Não se bicavam, como nós dizemos aqui fora, mas no momento da cooperação, do trabalho ali cooperativo, estavam todas com a mão na massa. Aquilo era lindo, puxava a massa para lá e brincava com essas massas. Gente, eu queria ter 3 dias para ficar observando, tá? Pode passar, professora, por gentileza. Resultados alcançados. A avaliação da atividade como processo colaborativo alavanca o desenvolvimento profissional, potencializando a formação. Assim, a atividade promoveu respostas ao objetivo, estimulou, potencializou, despertou o empreendedorismo, promovendo a consciência crítica e reflexiva de sua condição de pessoa privada da liberdade, PPE. Considera-se que a metodologia ativa possibilitada contemplou o conteúdo proposto por ser precisa e argumentadora com a realidade das alunas, e que fica evidente a relevância do tema abordado, que seguramente proporcionou aprendizagem para a vida fora do cárcere. A atividade foi tão significativa que promoveu um novo projeto, o Pão da Partilha. Tem mais. Aqui está o que eu pude pegar, porque eu não posso nem pegar as meninas, né, os pães que elas fizeram, como é que foi feito, e é isso. Mas você já pegou ali o trabalho delas, o que elas produziram? Que elas produziram, empreenderam mesmo, tiveram ideias. Pode passar, professora. Aqui está a professora Lourdes, e uma delas, né, exibindo os pães, que coisa mais linda, e todo desenhado, né? Então, nessa hora, elas botam exatamente o conhecimento, e algumas lideram, né? Fulana, não é assim, porque faz assim, faz assado. É lindo de ver, professora, é muito bonito. E notem o coração ali no pão, Ana. Sim, isso mesmo. Desenhou o coração ali. Fora de série essa meninada lá. Pode passar. E aqui estão, acho que as duas, faltou 2 que estavam meio assim, arredias, acho que não queria aparecer, tinha vergonha, sempre nós temos alguém assim, né, neste momento. Mas aí estão elas com os pães, com as produções delas, né?
felizes da vida, a professora, assim, maravilhosa, essa professora, realmente, e eu não pude terminar o meu trabalho, que nós íamos ter um feedback ainda no dia 8, mas ela positivou Covid, né? Nós estávamos com a PF2 lá com a galeria até fechada de Covid, tá? E dela complicou, que deu problemas pulmonares e ela precisou ir para o hospital. Pode passar, prof. Então, aqui estão. Aí aproveitaram, já fizeram uma pizza ali também, que elas já tinham feito um outro tempo atrás sobre a pizza, e já aproveitaram e fizeram a pizza também, então todas aí felizes. Acho que, Tem mais alguma coisinha ali? acho que aqui finalizou, Hilda. Finalizou? Uhum. Então é isso, professora. Foi um trabalho muito gratificante, onde eu pude recordar também algumas coisas assim da infância, né? As memórias afetivas que pelo cheiro você já, né? Já vem tudo aquilo. Então eu acho que foi um trabalho assim maravilhoso e que contemplou realmente os 3 objetivos que ela disse lá, que era o compreender, o confrontar e o aprendizado que assimilou. Feito, é isso. Parabéns, Hilda. Obrigada. E parabéns para a professora também, que você observou. Divina essa professora. Então, o mérito aí vai dividido para as duas, mas o trabalho sempre é em equipe, né? Isso. Até eu estou tentando colocar esse trabalho dela, que ela tem muitas fotos, muitos vídeos, daí nós vamos ter que fazer um trabalho bem maior daquele trabalho de professor nota 10, se eu não me engano. Eu tentei, mas eu já tinha terminado as inscrições para esse ano. Mas eu disse que em 24 eu vou tentar colocar esse trabalho, porque ela fez um trabalho muito bonito. Pedrão quer falar aí, né, Pedrão? Professora, gostei muito da apresentação da Hilda, só que eu tenho uma crítica, tá, Hilda? Por favor. Tudo bem que nós, que somos professores, a gente está fazendo esse curso só para troca de experiência. Aí você me aparece aí com a defesa de tese, de mestrado, para com isso, né? Gente, capaz. Mas pedagogo tem umas palavras diferentes. Não, as palavras tudo bem, mas, meu Deus do céu. Já pensou se a Liliane faz para que a gente faça esse tipo de trabalho o ano que vem? É melhor então, não dar ideia, né, Pedro? Exatamente, é isso aí. É incentivo, Pedro. Hilda, parabéns, olha, foi muito bom. Obrigado pelos elogios, mas eu acho que a gente tem que fazer a diferença na vida do outro, né? Aquele que está lá preso, privado de liberdade. Eu sempre falo para eles, cometeu um crime. Alguém viu, alguém denunciou, e alguém julgou, e alguém condenou. Se é culpado, já estão pagando, né? Se é culpado ou inocente, não estamos ali para fazer esse julgamento. Para julgar, estamos para dar benefícios, né? E faz parte disso aí. Mas parabéns, Hilda. Parabéns mesmo. Obrigada, Pedro. Ele é duvidoso, a gente é parceiro, né? Então vai ficar assim. Mas ficou maravilhoso mesmo, Hilda. E é importante destacar que a professora fez uma metodologia que era considerada difícil devido à condição de vocês, né? Se encontrar. E ela deu um jeito, né? Esses professores surpreendem. O Pedro não fala das aulas dele, mas eu tenho assistido cada aula desse menino que, meu Deus do céu, né? Então, de vez em quando é feita uma coisinha diferente. Nós tínhamos lá a semana da... Como que foi, Pedro, que você fez aquele trabalho lindíssimo lá na sua sala de aula com o pessoal lá? A Semana Cultural. Semana Cultural. Em agosto nós temos na cadeia uma Semana Cultural, né? Nossa! E daí nessa semana é feito diversos trabalhos diferenciados. Teve um também que foi proposto... Fala do Eloir, Pedro, por gentileza, que ele merece. Ele está no Canadá, professor, não sei se você sabe. Professor do Paraná, está no Canadá por ter ganho o direito de ir pelo trabalho que ele fez na penitenciária de Foz 2. Está ganhando o mundo, né, Hilda? Está no programa Ganhando o Mundo. Está lá fazendo um intercâmbio devido a esse trabalho, né? Ele é um professor de sociologia, e ele está conosco lá, então ele pega aqueles livros, ele fez um trabalho com o livro o Crime e Castigo. Então, os alunos fizeram a leitura do livro, né, ensino médio, e ele fez um lindo trabalho. Para você ter noção, eles pegaram a essência do livro e transformou em desenhos, sabe? Então, alguém ia lendo na cela, ia tirando a ideia e eles foram fazendo assim
maravilhosos mesmo, uns desenhos que ficou coisa linda demais. A semana passada, Hilda, aproveitando, eu falei com ele, aquele livro daquele preso, eu tive a liberdade de conversar com ele para ele fazer a leitura do livro e dar um parecer crítico. E ele foi para o Canadá e já voltou. Ah, já chegou? Já chegou. Só que daí o que acontece? O governo do Canadá pediu para ele fazer um trabalho sobre o sistema prisional do Paraná, no Brasil, no caso, né? Mas aqui no Paraná, com o serviço, o sistema prisional do Canadá. Daí uma universidade convidou ele para fazer esse trabalho, em torno de 3 anos de duração. E assim, igual a Hilda estava com o nosso grupo, que nosso grupo, eu me considero assim, vou falar por mim, de repente, não estou falando para ofender nenhum colega, mas a Hilda pensou assim que, nossa, nosso grupo é um grupo de mestres, de doutores, e eu acho que não é nada disso, é uma troca de experiência que eu estou muito feliz, é o terceiro grupo que eu faço com a Liriane, e assim, ele falou que se surpreendeu muito, porque quando ele chegou lá e o reitor foi atendê-lo, que me chamou a atenção. Ele falou, professor, o meu inglês não é tão bom. Ele, tenha calma, fica tranquilo. Diz que foi uma recepção. Você se emociona só de ver ele falar. Então, foram dias que ele ficou lá, aí eles escolhem o momento que eles querem estudar e o momento que eles querem visitar a cultura do país. Olha, Hilda, a gente tem que marcar com ele uma reunião só para você ouvir ele falar. Eu fiquei mais de 1 hora conversando com ele, e aí eu dei a ideia do livro, ele está disposto a pegar aquele livro que já está digitalizado, né? Se você me permite, passar para ele, para a gente ver o que dá para fazer do trabalho do menino. Professor, é um preso, fez um livro com cento e quanto? 190? 282 páginas. 282 páginas. Ele escreveu. E ele quer assim que a gente procura uma maneira de publicar, e ele não quer nada, não quer dinheiro, não quer direitos autorais, nada, nada, nada. Ele abre mão de tudo só para que os outros façam a remissão de pena pela leitura. Gente, coisa maravilhosa. E para que as pessoas também, né, Pedro, conheçam um pouco como que é o cárcere, né? Porque ele começa aqui fora, que foi que aconteceu, que levou ele para essa situação, né? Uhum. E esse cara, nós tivemos em 2018 o concurso de poesia, e ele ganhou a poesia, ele fez sobre a cadeia, lembra que ele falou, amarela? Sim. É lindo as coisas que eles fazem, sabe? Daí a gente vai guardando e juntando, e começa a escrever para publicar também, não dá tempo, porque a gente não tem tempo de escrever para nós, a gente trabalha o dia inteiro enfiada nas coisas, né, da penitenciária mesmo, e a gente não tem tempo para nós. Aí me pergunta, você leu algum livro esse ano para lazer? Não. Nem que como que eu vou ler, me conte, né? É muito, muito bem árduo o nosso trabalho. Mas, graças a Deus, nós temos um grupo de professores, de funcionários muito dedicado, que faz a diferença na vida dessas pessoas. E eu me sinto muito orgulhoso, muito honrado, muito orgulhoso de trabalhar lá. Fazer parte. Porque aonde a gente está passando assim, eles vêm, cumprimentam a gente, aqueles que estão fora, né, trabalhando no trabalho, vêm, cumprimentam a gente, fala e assim, maravilhoso mesmo o trabalho de lá. Obrigado, hein? Eu que agradeço, prof. Pode trabalhar aí, porque senão nós vamos até amanhã falando de cárcere, tá? Obrigadão, gente. Não, o nosso objetivo aqui, que nem o Pedro citou, é trocar experiência. Então, às vezes, eu observo uma aula, que nem veja como é bom a gente, como professor, escutar o lado da pedagoga, escutar como que ela observa, escutar os pontos que ela levanta. Eu acho muito bom, muito construtivo essa questão. Porque às vezes a gente ouve, tem um grupo que é só de professores, a gente ouve só aula, e fica faltando esse espaço da versão do pedagogo, da versão do diretor, às vezes até da versão do técnico, que agora nós não temos técnico aqui nesse grupo, mas é importante também.
Então, a educação em si, o processo educacional, ele tem vários lados. E nós precisamos ter o conhecimento de todos. Então, hoje nós vimos um pouquinho da versão da pedagoga ali, da Hilda, como que ela observa, como que foi a aula observada ali, que foi muito linda. Eu tô até agora com aquela imagem daquele pão, com aquele coraçãozinho ali na frente, ficou lindo. Deixa eu tomar mais um minutinho do tempo de vocês, assim. Quando eu fiz a pesquisa na PFP, até foi pesquisa de mestrado que eu fiz sobre formação de professores, tá? Aí eu fiz essa pesquisa com as meninas da PFFP, e quando eu fui levantar os dados, eu observei que 90% delas eram reincidentes. Opa, vou trabalhar com isso. Vou ver o porquê que essas meninas retornam ao cárcere, né? E no ir e vir, um certo dia eu estava no CD, a chefe de segurança veio e falou, é fulana de tal hoje que está no CD. As outras falaram, mas de novo, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, opa, essa menina me interessa. Aí, durante a pesquisa, eu fui conversar com ela o porquê que ela vai e volta por cárcere, já era a 8ª vez. Ela me disse que, com o passar dos anos, essas idas e vindas dela ao cárcere, ela perdeu todo mundo. Perdeu família, perdeu filho para conselho tutelar, foi doado para outras famílias, e perdeu todo mundo e não tinha mais ninguém para ela viver lá fora. Então, quando davam alvará para ela, tem que sair. O de alvará você tem 24 horas para botar fora, né, da cadeia, porque senão tem problemas, né? Porque ela saía, ela procurava cometer um delito, porque ela não tinha com quem conversar, não tinha onde dormir, não tinha nada. E aqui eu tenho amigos, eu tenho comida, eu tenho onde dormir, eu tenho carinho, eu tenho tudo aqui dentro. Então, olha, isso arrepia a gente quando a gente fala disso, sabe? Porque, e todas elas, ninguém foi chefe, todas elas foram mulas, tá? Obrigadas por namorado, por maridos, por outras pessoas, e eu analisei isso. Todas, não tinha uma que chegou a ser chefe de tráfico, de alguma coisa. Todas mula. Então é isso. Então a gente vê que a vida aqui fora, às vezes, obriga, né, a fazer certas coisas, que é o caso dessa menina lá. Obrigada, gente. Vamos trabalhar, né? Não, mas é muito importante você contar as histórias, porque nós aqui estamos para compartilhar experiências. E essa versão ali que muitos de nós não têm acesso a esse sistema recluso de vocês, né? E é importante a gente conhecer, né, Hilda, através do relato de vocês, porque eu nunca tive acesso, nunca conheci, e eu tive essa oportunidade de estar conhecendo um pouco aqui com vocês, até através de vocês mesmo, porque acredito que também tenha muitos colegas aqui na mesma situação que nunca trabalharam e nem conhecem. Não tem ideia de como que é isso, né? Aí sim a gente vê o valor, a potência que tem a educação. Exatamente. Tá? Então, parabéns, professoras. Eu não sei quem é que quis dizer que nós, educadores, governo do Paraná, que nós somos o câncer dele, né? E no alto chegava lá quando foi o... Ai, meu Deus, eu até fico brava com essas coisas. Meu tio é um assessor, que nós tivemos uma discussão muito grande sobre isso, por causa dele ter falado isso, que nós, professores, era o câncer dele, que nada chegava, que nada estava bom, que isso, que aquilo, né? Falou, vamos mostrar para ele qual é o câncer que se espalha. A educação tem que ser espalhada mesmo, seja aqui embaixo de uma árvore, seja onde for, né? Nós temos que estar promovendo sempre a educação. Gente, obrigada. Exatamente, se não for pela educação, quem vai ser por esses alunos, essas pessoas que estão lá fora, se não for a educação, né? Então, nós fazemos o nosso melhor, enquanto não podemos fazer melhor ainda, que tem muitos aqui que fazem o melhor ainda com condições ali que encontram. Condições mínimas, né? E isso é maravilhoso. E se nós criticarmos a educação, quem critica não a conhece, né? Não, eu tenho um apreço muito grande mesmo. E essa questão é maravilhosa. E Giovana? E parabéns, Hilda, que você foi ótima ali e explanou muito bem o seu trabalho ali conosco e fez, como o Pedro citou, uma tese ali.
Obrigada. Na próxima vez você faz mais simplesinho, Hilda, que nós somos colegas, tá bom? Ela nem deixou. Subiu o sarrafo, Hilda. Ela nem deixou que a gente da biologia dá opinião aqui no trabalho dela, porque ela já explicou tudinho. Sério? Ela deu uma aula aqui para nós. Tá de parabéns. Obrigada. Deixa eu colocar aqui o nosso material de hoje. Eu tô até com vergonha agora de falar depois da Hilda. Ai, professora, imagina. Acho que eu não estou tão preparada assim. Mas vamos dar o nosso melhor aqui. Vamos pensar aqui na questão hoje nós vamos refletir a autoavaliação na aprendizagem do jovem e do adulto. Já estamos na reunião 12. Já estamos na reta final. Semana que vem será o nosso último encontro. Temos as apresentações. Semana que vem é destinado somente às apresentações. Nelson, gostaria de... Oi, professora. Sim? Ali na atividade a minha não está corrigida. Para apresentar tem que estar corrigida ou não? Não, na verdade, a apresentação faz parte da nota da atividade. Então, eu vou esperar vocês apresentarem para daí lançar a nota de correção. Que a apresentação é um dos quesitos da rúbrica. Tá. Semana que vem é o último dia? É o último dia. Daí, semana que vem, todos os que não apresentaram vão apresentar. Daí não vai ter conteúdo, sabe? Nenhum tema para a gente discutir. Vai ser voltado às apresentações mesmo. Mauro? Tá, hoje não tem mais tempo, né? Daí tem o encontro inteiro. Tá, obrigado. Mauro? Se quisesse, eu não tenho como apresentar hoje, eu tô sem voz. Peguei um resfriado, tomei uma chuva dentro do serviço, porque não teve aula. A gente foi levar atividade nas casas. E aí fiquei tarde inteira e pedaço da noite, depois que eu não ia para casa com a roupa molhada, então tô sem voz, ainda bem que eu apresento a aula que vem. Sim, Mauro, pode ficar tranquilo. Toma um remedinho, tem umas pastilhas boas para garganta ali, da Vic, que é boa. E semana que vem você já tá novinha em folha aqui para nós, para compartilhar aqui conosco o relato seu. Ainda bem que temos a semana que vem. Pedro? Mauro, só uma pergunta. Melhoras para você, meu irmão. Você jantou ou não? Talvez seja falta da janta, hein? Cuidado. Esse Pedro, olha que língua pequena. Pode jantar, Mauro, aí, se for falta da janta. Eu vou pagar o Pedro, é o seguinte, ó. Você vai pagar um jantar para nós. Eu vou lá em Cascavel. Exatamente, eu vou te pagar com o mal com o bem, um jantar. Pode vir. Promessa em grupo, pode cobrar que eu pago mesmo. Viu, gente, como que é fácil? O bem se paga com o bem, tá vendo? Eu estou elogiando ele. Melhoras, meu irmão. Obrigado. E Mauro, te viram comendo. Ali a Luísa disse que viu você comendo. Então você já comeu hoje, Mauro. Já jantou. Mas eu acho muito bom esse grupo. Eu digo que na quinta-feira é algo que é uma diversão, né? É um entretenimento aqui pra gente, a gente discute, a gente cresce junto e é maravilhoso a turma de vocês. Vou sentir saudade de vocês. Aqui nós temos, então, a nossa autoavaliação. A autoavaliação, ela vai ter esse olhar interno, ver o que podemos melhorar. Sempre temos pontos a melhorar. Temos aqui a reflexão do Silva, do eu olho o outro me olha. Então, sempre é bom a participação com a câmera aberta para enriquecer o nosso momento formativo. Para vermos a janta também. Os nossos objetivos de hoje são conhecer os princípios do processo de autoavaliação, refletir acerca da importância da autoavaliação, que é uma das etapas do processo de ensino-aprendizagem, promover práticas de autoavaliação aqui entre nós, colegas. Então, às vezes eu penso na autoavaliação, eu aplico, não sei se vocês já aplicaram em sala de aula com os alunos, às vezes aplica uma prova com eles
e eles não vão tão bem como eles gostariam, como a gente esperava. E a gente em seguida passa uma autoavaliação com eles ali. E eles mesmos conseguem apontar onde estavam alguns pontos de melhora, onde eles poderiam se aprimorar ali, faltou algum pontinho ali no estudo. Então, a autoavaliação ela é complementar ali a minha prática pedagógica, ela vem para enriquecer. A nossa agenda de hoje, nós temos o acolhimento de 5 minutinhos, o início de conversa de 10 minutinhos, conceitos importantes de 25 minutinhos, uma em ação de 10 minutinhos, uma socialização de 15 e um para concluir de 5. Então, aqui nós temos um vídeo sobre autoavaliação, ele vai nos trazer aqui uma reflexão desse processo de autoavaliação. Deixa eu abrir aqui. Que é uma parábola. Certa vez, ao chegar em casa no final do dia, um homem trabalhador começou a conversar com a sua esposa sobre vários assuntos. De repente, começou a criticar os colegas de trabalho, dizendo que eram inúteis e não colaboravam em nada na empresa. Ele reclamava muito, dizendo que não aguentava mais a falta de noção dos colegas de trabalho. A esposa, que ouvia muito atenta, perguntou: "O que é que foi dessa vez?" Ao ouvir a pergunta, o homem se surpreendeu, porque o tom e as palavras da esposa mostravam o fato de ele chegar em casa todos os dias reclamando dos outros. Mas ele continuou mesmo assim. Sabe o que é? Lá no escritório existe uma cadeira vazia. Para quando alguém precisar falar com a gente, a pessoa pode se sentar para conversar. Acontece que quando eles saem da sala, eles nunca colocam aquela cadeira de volta no lugar. Eu acho isso uma falta de respeito. E o pior é que os meus colegas não movem um dedo para ir lá colocar a cadeira no lugar certo. É sempre eu que tenho que fazer isso. E eu sempre faço, porque aquela cadeira fora do lugar atrapalha bastante o trânsito dentro da sala. A esposa, que ouvia calmamente, sem falar nenhuma palavra, observava o marido criticando todos os colegas de trabalho. Ela então comentou: "É engraçado, querido, muito engraçado." "Engraçado o quê?" o marido perguntou. "É engraçado tudo isso que você disse. Você está falando sobre os colegas que não colocam a cadeira no lugar, desrespeitando sempre o ambiente de trabalho, quando você faz a mesma coisa dentro da sua própria casa." "Ué, como assim?" perguntou o marido sem entender nada. E ela continuou: "É isso mesmo. Você termina de almoçar e jantar todos os dias, levanta, a cadeira vai parar lá longe da mesa, quase no meio da sala. Seus filhos e eu vemos você sair da mesa satisfeito, indo em direção ao sofá para se deitar e assistir TV. E enquanto isso eu recolho os pratos, coloco a sua cadeira no lugar para ninguém tropeçar e se machucar, antes mesmo que você mesmo tropece e reclame pela cadeira estar fora do lugar." E o marido disse: "Eu faço isso?" "Sim, querido, há 20 anos, desde que estamos juntos." Você vê, é muito fácil vermos os erros dos outros, apontarmos o que tem de errado no mundo, o que a sociedade tem que mudar. Mas sabe como ela muda? Sabe como um país muda? Como o mundo muda? Começando pela pessoa que você vê no espelho, pedindo para essa pessoa mudar o que precisa ser mudado, fazendo a nossa parte, sem esperar do outro, sem julgar. Se a gente quer fazer o mundo um lugar melhor, vamos dar uma olhada em nós mesmos e fazer a mudança que queremos ver no mundo. Eu espero que essa história possa te inspirar ou inspirar alguém que você ame. Amor e luz. Namastê.
O vídeo ali nos proporcionou uma reflexão, que às vezes nós olhamos tanto, né, o trabalho do outro, como que o outro executa as suas ações, e muitas vezes esquecemos de olhar, fazer essa autorreflexão mesmo, essa autoavaliação sobre como nós estamos levando a vida pedagógica, levando a vida. E podemos avaliar várias áreas, mas como que nós estamos fazendo? Se nós estamos fazendo o nosso melhor mesmo? Sempre é bom nós olharmos para dentro, né? E como ele cita ali, é bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar aos outros. Então, se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Então, essa questão hoje ele vem buscando a reflexão de vocês, professores, pedagogos, que olhem para dentro de si, vejam como que podem melhorar, como que está o andamento, como que nós podemos estar agindo para estar aprimorando ali a nossa prática como professor, professora. E aqui ele traz uma reflexão central ali sobre o seu crescimento profissional, agora na área da educação, né? E esse crescimento pessoal também, ao longo desse ano de 2023, como que foi a experiência de vocês? Alguém quer comentar um pouquinho sobre o crescimento de vocês? Como que vocês estão? Quem que quer refletir um pouquinho aqui conosco? Então, tão quietinhos? Pedro? Para variar, né, professora? Mas que bom! É o que eu falei numa aula anterior a respeito da autoavaliação. Eu gosto de fazer isso porque você pode pegar aqueles pontos negativos, né? Então, eu vou contar uma experiência, mas não é uma experiência de sala de aula, não, tá? Tem uma pessoa que... Toda é válida, pode contar. Tem uma pessoa que está aí que eu gosto muito dela, então não é só por isso também. Uma pessoa que apresentou hoje, sabe? Então, há 2 anos eu fui trabalhar nessa penitenciária que ela está, e me falaram que ela é extremamente organizada, extremamente chata, extremamente uma pessoa difícil de trabalhar. E falaram para ela também a mesma coisa de mim, que eu era uma pessoa muito boa para trabalhar, mas só quando eu queria. E eu já tinha uma certa experiência da remissão de pena, como ela disse hoje. É muito trabalho, é trabalho para muita coisa, só que graças a Deus nós conseguimos trabalhar bastante, mas com uma organização melhor. Então, onde eu estava, eu fazia mais serviço do que eu faço hoje. E o serviço era muito, muito, muito. E eu fui trabalhar com ela, tem um grupo de pessoas lá maravilhoso, e também uma outra pessoa também veio até me pedir perdão outro dia, por ter um comportamento diferente comigo, mas que eu era uma pessoa extremamente difícil, uma pessoa... Porque você chega num ambiente, você sabe como que você já tem um preconceito reservado. Então, já sabe o que ele sabe de você e você sabe deles. Então, você não vai chegar do jeito que você chega normal, você já chega com o pé atrás. Né? E eu cheguei, comecei a trabalhar, ela me passava um serviço, e eu, como eu sabia que ela já tinha a fama de extremamente organizada, eu chegava a ela e falava assim, escuta, o que eu tenho que fazer? Você vai fazer isso e isso. Aí, pegava e fazia. Mas, assim, era o que eu sabia fazer e fazia no meu tempo. Mas, para ela, aquilo era muito rápido. Eu terminava e ela falava, mas você tem que fazer mais isso e isso. Aí eu falava, não, eu já fiz. Mas já fez tudo? Sim. E aquilo foi passando, né? Aí, passado uns 15 dias, a gente sempre saía lá fora, tomar um ar, tomar um café. E um certo dia ela falou assim, o que você está escondendo de mim? Ué, não tem nada para esconder de você, por quê?
não, porque você não é o Pedro que veio para trabalhar comigo. Falei, olha, mandaram eu vir trabalhar, mas tem alguma coisa errada, alguma coisa que eu possa fazer diferente? Falou, não, você não é a pessoa que veio trabalhar aqui. Porque a pessoa que veio trabalhar aqui, que era para vir trabalhar aqui, é uma pessoa totalmente diferente, totalmente o oposto de você. Aí eu falei, olha, mas eu sou isso, sempre fui. Talvez eu esteja um pouco quieto, um pouco parado, por conta da circunstância. Você está num ambiente novo, você não pode, né? Ela falou, não é assim, não. Aí eu falei, mas quem te falou isso? Não, me falaram. Eu falei, então, a pessoa que te falou isso, talvez seja a mesma pessoa que falou de você para mim. O que falou? Não, falou isso, isso, isso. E não é a pessoa que eu estou encontrando. Então, eu acho você, assim, uma pessoa totalmente organizada. Então, eu vou trabalhar com ela. Eu tenho que entrar na organização dela. Eu não posso criar a minha organização. Né? E de lá para cá, nós ficamos, assim, além de tudo, muito amigos. Inclusive, eu convidei ela para vir hoje aqui em casa, para apresentar daqui, que é que ela ia pagar uma cerveja mais tarde, um jantar, alguma coisa, né? Mas aí ela não quis. Mas tudo bem. Um dia ela vai pagar esse jantar. Eu já ganhei um jantar do Mauro hoje, então hoje eu não posso pedir outro. Era isso, professor. Então, na sala de aula, eu procuro fazer essa autoavaliação. Né? Eu estou fazendo uma avaliação com os alunos, agora, que já está na reta final, e eu pego aquela fala do Cortella. Dê o melhor de si. Se você pode dar um 10, por que você vai me dar um 6? Em qualquer coisa. E hoje eles estavam fazendo a prova, eu brigando com eles, cobrando deles, e eles fazendo. Então, coisas assim que, professor, isso aqui eu não entendi. Eu ia instigando. O que você não entendeu? Como que é isso? Como que é aquilo? Aí eles mesmos davam a resposta, tá vendo? Você sabe do seu jeito. Você não sabe com as palavras corretas, mas escreve do seu jeito que vai dar tudo certo. E aí, no final, eu sempre faço uma autoavaliação. Vocês vão falar do professor. Porque daí, assim, eu já procuro um espaço e eles não vão ter mais contato, não vão sentir-se ameaçados, né? E eu sempre gostei disso, porque é uma coisa que você pode rever os seus pontos positivos e os pontos negativos. Então, autoavaliação para mim é show de bola. Era isso, obrigado. Nós que agradecemos, Pedro, pelo compartilhamento aqui. E é algo que nós devemos sempre estar utilizando, e você sempre utiliza nas aulas. E a questão de ouvir os outros, né, é uma questão que não, às vezes a pessoa avalia, né, uma pessoa sem conhecer, ou até com um pontinho de maldade, né, e passa essa avaliação para frente, erroneamente, né, passa para frente e às vezes as pessoas têm uma posição diferente da realidade nossa. Isso acontece com todo mundo e é algo triste, né? Nós sempre devemos passar os pontos positivos das pessoas, sempre buscar essa questão do lado positivo, que é o que nós debatemos aqui durante todo esse trimestre, buscar o lado positivo, até num feedback que nós comentamos, sempre tratar do positivo e dar ideias ali para que seja aprimorado, mas nunca buscar criticar essas coisas, que eu acho que é bem mais construtivo quando nós buscamos essa reflexão acerca do positivo, do que faz a diferença ali na vida das pessoas. Mas que bom que deu certo ali, Certa vez vocês puderam conhecer um ao outro ali da maneira correta ali, que é o verdadeiro, né? Isso que é o maravilhoso ali, que deu certo. Então, a autoavaliação, ela é uma prática contínua, né? E ela tem como principal intuito é inserir o estudante nas etapas do ensino e da aprendizagem, né? Reivindicando dele uma postura ativa, consciente, responsável. Então, para que esse estudante possa refletir sobre os erros, dificuldades de um modo construtivo,
que ele possa compreender sobre os assuntos abordados, que ele possa desenvolver essa autocrítica, essa capacidade de autorregulação, de intervir também ali no processo pedagógico, de tornar esse aprendizado mais efetivo. Então, a autoavaliação ela é positiva, sempre para crescer. Aqui nós temos que o conceito da autoavaliação na educação de jovens e adultos. Então, ela é valiosa no processo de ensino. Então, a partir do feedback, das constatações construídas, o estudante, o professor, ele consegue aperfeiçoar as atuações em sala de aula, dando atenção às fragilidades, consolidando pontos positivos, sempre com o objetivo de aprimorar essa aprendizagem e combater a infrequência, que é o nosso principal problema na EJA. Os alunos, quando eles não se sentem motivados, eles acabam se tornando infrequentes, acaba surgindo a evasão escolar, e esse é o principal problema ainda da EJA. Então, nós vamos reforçar aqui como que essa autoavaliação ela deve ocorrer ali na prática contínua, né? Então, a regularidade e a diversificação desses aspectos abordados eles são importantes para que os professores tenham parâmetros para planejar, para dirigir suas ações. Então, às vezes, um professor de matemática lá está aplicando sua aula e ele não sabe por que os alunos não estão desenvolvendo aquele cálculo. Ele pode lançar uma autoavaliação para o aluno e descobrir aonde que está o ponto ali que ele pode estar aprofundando, que ele pode estar vindo a buscar ali uma solução para a sua aula, para o seu problema ali em sala de aula. Então, como nós refletimos ali, vamos refletir sobre a experiência, né, em sala de aula. Então, vocês, como professores, educadores, já promoveram ali momentos de autoavaliação ou participaram desses momentos? Como que foi? Compartilhe aqui conosco a experiência. Quem que já participou ou promoveu, tá valendo os dois. Sempre também nas formações pedagógicas tem a autoavaliação, que é um ponto importante. Quando eu estava na faculdade, tinha um professor que ele de física, né, o físico. Então, ele dava a lista de exercícios, era Métodos de Física Teórica A, o nome. Ele dava uma lista de exercícios com uma autoavaliação junto. Você fez sozinho? Você precisou de ajuda? Você pesquisou para resolver? Qual que era o objetivo desse exercício? Você cumpriu esse objetivo? E às vezes eu tento fazer isso de maneira menor com os alunos. Mas é importante, Luiz, essa questão, e eu garanto que dava certo lá com o seu professor e garanto que dá certo aí com os seus alunos. Porque essa questão, ela busca refletir como que o aluno está indo, se ele precisou de ajuda, né, Luísa? Se ele se esforçou, pesquisou. É que os alunos do ensino médio, eles são muito imaturos. Para eles chegarem aí e dizer, não, eu peguei e dei uma canteada no do meu coleguinha ali. Meu coleguinha sentou comigo e me ajudou, porque eu não estava conseguindo fazer de tal ponto para frente. Eles não têm essa maturidade ainda. Você percebe observando eles no momento que eles estão fazendo. Mas para eles é difícil fazer. Exatamente, Luiz, essa questão ali eles são jovens, né? E eles têm muito a aprender com o tempo, com as pessoas que eles convivem. E eu acredito que a autoavaliação, até para eles, é algo que deve ser explorado, né? Para que eles venham ali a reconhecer se eles deram essa espiada na atividade do colega, que eles venham a ver, né? Como que eles estão indo na aula, porque eles estão no ensino médio, né? E daqui a pouco eles estão trabalhando, estão aqui conosco, às vezes viram colegas de profissão.
E é algo que sempre é bom estar ali desenvolvendo em sala de aula. Eu acho interessante que a autoavaliação ela venha complementar, né, no processo da aprendizagem. Então, às vezes, quando eu vejo essa autoavaliação do meu estudante, eu consigo vê-lo com outros olhos, ter esse olhar diferenciado, essa atenção para ele. Então, alguns conceitos. Nós que somos adultos, velhos, temos dificuldade, né? Ou a gente se avalia para baixo, ou muito lá no topo, né? A gente não consegue fazer uma realista. Nós também temos uma dificuldade. Alguns têm um ego desenvolvido, outros têm aquele recuo, né? Buscam a perfeição, e se não for perfeição não tá bom, né? Mas é algo a ser refletido, né? Só que temos que analisar ali o real, né? Buscar, mas será que eu fiz mesmo? Como será que eu fui? Sempre buscar a reflexão, né? De uma maneira que possa ser melhorada. Não vou lançar perfeito, porque como diz, né? Perfeito ninguém é. Perfeito é feito por completo, e ninguém é feito por completo. Nós somos cheios de imperfeições, há algumas questões que podem ser aprimoradas, que devem ser aprimoradas, e essa questão ela é importante nós estarmos levantando ali com eles. Nós temos aqui alguns conceitos importantes durante o processo da autoavaliação ali, nós lançarmos esse olhar diferenciado para os estudantes, para que a atividade escolar ela exerça esse autocontrole consciente, refletido e crítico também sobre as ações deles. Então, quando realiza uma autoavaliação, o aluno desenvolve essa interação crítica e modifica os processos de aprendizagem, que nem o Santos citou ali. Nós temos também uma contribuição aqui pelo chat do Mauro. Ele faz a autoavaliação com os alunos dele semanalmente ali, e como ele diz na linguagem ali do sistema recluso, né, papo reto, né, muita sinceridade, e ele utiliza muito o pensamento do Hamilton Verne, que no sentido de não legitimar a frase, que é título do livro dele, né, professores que fingem que ensinam e alunos que fingem que aprendem. Ele diz assim: eu digo para eles que não podemos mentir um para o outro, muito menos para nós mesmos. Peço que eles sempre apontem minhas falhas e limitações. Então, o professor Mauro ele faz o uso da autoavaliação e ele pede para que os alunos apontem essas limitações ali. Aqui nós temos alguns conceitos importantes, né? Da questão da autoavaliação, que ela tem a responsabilidade, autonomia, senso crítico, autoconfiança, né? E outro ponto importante ali gerado é o fato de que os professores passam a ser vistos como companheiros de jornada, recebendo feedbacks que os auxiliam a planejar suas intervenções em sala de aula de uma maneira direcionada e eficiente. Foi o exemplo que o Mauro citou ali pelo chat. Nós temos aqui mais alguns conceitos importantes também, que a autoavaliação ela se manifesta em cada indivíduo, né, de uma forma espontânea, durante o decorrer ali do processo de aprendizagem, só que não se deve deixar de lado esse processo mesmo que o professor realiza de autoavaliação com os alunos, com ele mesmo, para que nós tenhamos ali uma prática pedagógica mais eficaz ali. Então, essa autoavaliação ela também requer um planejamento, uma prática com intencionalidade, e pode ser um complemento eficaz também a testes, a avaliações, para que os estudantes tragam aspectos fortes e reconheçam as fraquezas, para que a aprendizagem ocorra com uma maior eficácia. Então, por isso que eu digo, às vezes, que nem a Luísa citou, ele dava uma avaliação e dava junto a autoavaliação para os alunos. E isso surtia efeito. Você via o rendimento do aluno, se ele precisou de ajuda, se ele não precisou, se ele buscou, se ele pesquisou, se ele teve vontade.
de pesquisar, de buscar esse conhecimento. Aqui nós temos a estrutura da autoavaliação, então ela é comum em promover momentos ali de reflexões através de um questionário. Então as questões buscam conduzir ali o aluno à autorreflexão para diversos aspectos, como comportamento, dificuldade, convivência. Então ela deve ser informal, ser leve, e oferecer espaço para que o estudante expresse as opiniões dele. Aqui nós temos uma ficha de autoavaliação. Essa ficha está voltada para o nosso grupo de estudos aqui. Eu vou colocar aqui no chat para vocês. Essa ficha vocês podem preencher. A hora que vocês acessarem ela ali, ela vai abrir como cópia. Então, ninguém vai ver a ficha de vocês, ninguém vai julgar vocês, somente vocês vão ver. Vocês mesmos vão fazer essa autoavaliação de vocês como nessa jornada que nós estamos aqui, na terceira jornada do Formadores. Como que vocês estavam? Então, podem preencher tranquilos que nem eu vou ter acesso ali. É uma cópia que fica para vocês, para reflexão de vocês. Daí, caso vocês queiram socializar aqui as reflexões do preenchimento dessa autoavaliação, aqui nós estamos de coração aberto para receber aqui essa reflexão. Ela traz questões voltadas à nossa jornada. Então, nós temos ali os minutinhos para preencher essa autoavaliação. Podem preencher tranquilos, que esse documento, a hora que vocês abrem, faz uma cópia. Então, ninguém vai julgar vocês, ninguém vai ver. É só para vocês mesmos se autoavaliarem. Ela traz questões ali, você participa ativamente, contribuindo com perguntas, comentários. Se fica ali o máximo tempo possível com a câmera aberta. Então, às vezes é por causa do @escola, Nicole, que ela não consegue preencher. Tenta, às vezes, trocar, às vezes ela por causa do @escola. Pessoal, vocês conseguiram acessar a ficha que eu mandei no chat? Como que tá? Deu certo? Então tá bom. Ela traz também a questão da organização, se vocês se organizaram para realizar as atividades, se vocês participaram dos momentos lá nas submeets, que são os pequenos grupos, né, com os colegas, discutiram, debateram. Se vocês buscaram relacionar as temáticas que são os nossos temas dos encontros com a prática pedagógica de vocês, se vocês preencheram o formulário que nós temos ali do Contribua Conosco, se vocês fizeram a leitura dos nossos materiais, se vocês levaram para casa, para a sala de aula, as metodologias ativas e estratégias que nós trouxemos aqui durante a jornada. Tranquilo, Adriane, pode ficar tranquilo. Qualquer coisa tem o link do material ali no mural. Também tem a questão do respeito com a opinião dos colegas. Para quem não está abrindo, pode ficar tranquilo ali, que nem o Heraldo, a Nicole, que não abriu também. Podem ficar tranquilo que essa é uma autorreflexão. Eu não vou ter acesso, os colegas não vão ter acesso. E essa autorreflexão, ela está trazendo essas questões que eu estou falando aqui para vocês. Se vocês contribuíram ali com os colegas, respeitaram a opinião dos colegas, quais foram as dificuldades encontradas aqui no nosso grupo de estudos, o que vocês fizeram para superar essas dificuldades e o que vocês podem fazer para melhorar enquanto colega aqui do nosso grupo. São esses os questionamentos que a ficha de autoavaliação ela traz. Então, quem não conseguiu acessar, pode ficar tranquilo que
É uma atividade para refletir mesmo aqui, como que está a experiência de vocês. E aqui tem um espaço reservadinho, ó. Como que você se sentiu realizando a atividade da autoavaliação enquanto cursista? Você conseguiu perceber algum aspecto no qual precisa melhorar, ou que seja um ponto forte em sua experiência? Alguém quer comentar? Esse é um espaço que está aberto para socializarmos aqui. Alguém quer trazer uma reflexão? Quem que gostaria? Hilda? Então, professora, como o Pedro diz, eu sou muito exigente comigo mesma, tá? Então, eu apresentei meu trabalho e depois disso eu acho que não estava bom. É sempre assim. Tudo que eu faço, eu ainda fico pensando, eu poderia ter feito muito mais, eu não falei disso, eu não falei daquilo, eu poderia ter incluído isso, ter incluído aquilo. E a minha dificuldade mesmo é sempre a tecnologia. Isso porque nós não temos tempos para ir buscar esse aprendizado. O que a gente usa é aquilo, é o sistema do governo, o sistema fechado, é daquele jeito e você não mexe, né? Então, a gente encontra muitas dificuldades, por exemplo, eu estou ali já há 18 anos, né? Então, a tecnologia avançou e eu estou só fazendo os lançamentos no tal do CIGEP, no CU, essas coisas lá do governo. Então, também tive dificuldade para aprender, é claro, é tudo diferente, mas já estou acostumada com aquilo, né? Então, meu problema é a tecnologia. E eu sempre disse, desde criança, eu queria aprender inglês. Inglês não para eu falar, mas para eu entender as músicas que eu amo de paixão e às vezes estão me xingando e eu estou ali aplaudindo, né? Então, eu sempre falo. E aqui em casa todo mundo fala inglês. E nesses dias meu marido falou, gente, então vamos começar em casa, né? Vamos pedir inglês, vamos falar inglês, que é mais fácil. Eu falei, então, aí a gente já aprende na prática, já é uma metodologia ativa, né? Exatamente. Fazer isso aí. E eu me sinto muito, eu encontro muita dificuldade para me ver. Eu não consigo me autoavaliar, porque eu tenho esse sentimento de que sempre está faltando algo mais para eu completar, você entende? Mas eu vivo me policiando nas minhas atitudes, né, nas minhas posturas perante os outros lá, e assim a gente vai tendo bom relacionamento e interpessoal, assim a gente vai muito bem. É isso, professora. Mas às vezes a gente quer exigir muito, né? E às vezes nós já estamos dando o nosso melhor, né, Hilda? E essa questão, se nós já estamos com É onde disseram para o Pedro que eu era ruim. Porque eu sei tudo que é do meu trabalho, do trabalho do Pedro, do trabalho do professor Henrique, do trabalho das pessoas que trabalham comigo ali. Eu tenho que saber, porque se a juíza, alguma defensoria pública, a União, qualquer um que me cobrar, eu sei o que está acontecendo, eu sei onde foi a falha. Então, se me perguntarem lá de 2013, lá no começo da nossa remissão pela leitura, eu tenho tudo guardado, eu tenho as pastas, todo ano eu fecho aquela pasta, jogo lá. Né? Fechou o ano, tá lá o 2023, vai ficar lá, vamos começar o 24. Agora, se eu precisar de alguma coisa, volto lá naquela pasta e busco, né? Então, nesse sentido é que eu sou exigente, me precavendo anteriormente para alguma situação, né? E sempre tem algumas situações que você tem que responder. Então, é isso. Nós temos que nos sentir assim bem quando estamos dando o nosso melhor, e sempre dar o nosso melhor, né? Sempre buscar o melhor. E nós sempre buscando esse melhor, nós fazemos a diferença ali na vida dos alunos, que nós impactamos quantas vidas, né, pessoal? Às vezes a gente tem ali várias turmas e quantos alunos que levam um pedacinho, né, da gente ali. E para a gente também, né, professora? Porque eu sempre falo para todos eles, eu trabalho num lugar que eu não preciso trabalhar todos os dias. Eu gosto tanto do que eu faço que, sabe, para mim é lazer aqui. Então a gente não se estressa, não, sabe, não. Hoje eu não vou trabalhar porque eu estou com preguiça. Pergunta para o Pedro, eu estou há tantos anos no estado, eu não tenho um atestado. Por quê? Eu tenho prazer naquilo que eu faço, então não me adoeço, né? Então, a gente pensa assim e assim a gente vai, né, Pedro? Exatamente. Mas parabéns, Hilda, pelo teu esforço, dedicação, e continue sempre assim, com essa fibra, essa garra no dia a dia, que os alunos, os professores também precisam de você.
e você vai continuando fazendo a diferença na vida deles. O bom do pedagogo é que ele faz a diferença na vida dos alunos e dos professores também, ele vai marcando ali. E a direção até me usou esses dias como exemplo. Eu entrei na direção, fui levar uns papéis para o diretor analisar, para a gente discutir o que eu poderia fazer dentro das normas, e ele olhou para mim e disse assim, quantos anos você tem, professora? Eu falei, 67. Você está vendo? Falou para a estagiária, você está vendo? Olha a força dessa mulher, e você, minha filha, com 18 aninhos, está aí desse jeito, né? Fiquei até envergonhada, mas eles me usam como exemplo, porque eu sou a mais velha de todas as cadeias de Foz do Iguaçu. Eu sou a pessoa mais velha do sistema do Complexo Penal de Foz, né? Então, eu falo até um orgulho, eles me chamam de mãezona lá até. Mas é isso. Maravilha, Ilda. Isso sim, quando a gente é usado de exemplo, é tão bom, né? Porque a gente está fazendo a diferença. Exato. Aqui nós temos uma conclusão do nosso encontro de hoje, que foi tão proveitoso, cheio de experiências, cheio de novidades, cheio de olhares diferenciados. Então, aqui nós temos que o estudante e o professor também, que se autoavalia, ele revela um grande envolvimento pessoal no processo da avaliação. Então, ele gerindo ali o seu desempenho, refletindo sobre ele, tornando-se assim um regulador da sua própria aprendizagem. Então, eles aprendem ali com essa atenção ali da... Aqui nós temos um momento separadinho das implementações, já realizamos algumas ali, o restante fica para a próxima semana. Nós temos a conclusão aqui, que é o nosso formulário. Deixa eu colocar aqui no chat. Nosso formulário. Formatê. E nós temos um Saiba Mais, esse Saiba Mais conta com a autoavaliação como instrumento ali de regulação da aprendizagem. Nós temos também o que é a autoavaliação escolar, como ajuda no desenvolvimento dos alunos. Nós temos critérios e instrumentos avaliativos, reflexo de uma aprendizagem significativa. Então, o primeiro ali da autoavaliação como instrumento de regulação da aprendizagem, ele é um livro. Tem muita coisa sobre a autoavaliação. O segundo é um site com respostas para dúvidas que nós temos ali, bem visual, ótimo, para uma dúvida ali momentânea que nós temos. O último aqui é um artigo sobre critérios e instrumentos avaliativos ali, que é um reflexo de uma aprendizagem significativa. Esse Saiba Mais, ele vem em todo o encontro com artigos, livros e sites e documentos ali voltados para a área de educação. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, podem acessar o material que fica lá no mural, e o Saiba Mais também está junto no material. Sempre tem um recadinho do encontro e o link do material. Aqui nós temos o nosso print de tela, que é a nossa foto, para finalizar o nosso 12º encontro. Veja como fomos longe aqui nessa jornada. Semana que vem finalizando. Então, vamos tirar o nosso print, pessoal. Então, no 3, 1, 2, 3. Opa, deixa eu só tirar aqui de novo, que não saiu. Calma lá. Ok. Solange? Solange, você levantou a mão? Aí, baixou. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de todos nesse encontro. E encontro que vem estaremos finalizando. Os colegas que não apresentaram vão apresentar. Estará cheio de novidades no próximo encontro. Então, preparem os coraçõezinhos pedagógicos aqui, que com a semana que vem teremos vários relatos aqui que irão contribuir para a nossa jornada. Também. Abraço a todos, uma boa noite, Deus abençoe a todos. Abraço, boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.
E a Fátima, como que está o coraçãozinho aí para a apresentação semana que vem? Tá sem som ainda, Fátima. Acho que deu um problema no som ali, teu. Fátima, eu vou encerrando aqui o nosso encontro de hoje. Boa noite.